O juiz Andrew Napolitano para o Judging Freedom. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Scott Reeder está conosco agora. Scott, que prazer tê-lo aqui, meu caro amigo. Muito obrigado por se ajustar a minha agenda. Antes de mais, antes de abordarmos o que quer que estejam a discutirem o Abu Dhabi, e antes de falarmos sobre a possibilidade de a Ucrânia estar perto de o ponto de ruptura, gostaria de saber a sua perspectiva sobre o assassinato de Alex Pratt em Minneapolis, que, na minha opinião, e com 50 anos de experiência como advogado e juiz, foi um ato de assassinato. Bem, eu concordo plenamente. Deixe-me começar a minha análise apontando que, quer dizer, por mais perturbador que seja o assassinato deste enfermeiro da UTI que estava simplesmente exercendo os seus direitos da primeira emenda, e os seus direitos da segunda emenda, de forma não violenta, e foi um assassinato. Por mais perturbador que isso possa ser, o que considero ainda mais inquietante é a profunda ignorância da massa americana no que diz respeito à Constituição. O nível de ódio que os americanos sentem no coração pelos seus compatriotas. É o nível de ignorância que existe, nos corações e nas mentes de muitas pessoas que se autodenominam americanos. E o triste fato é que se tivéssemos um teste decisivo, para a cidadania americana, se fosse baseada apenas no conhecimento da Constituição, a grande maioria dos americanos reprovaria neste teste decisivo. Nunca estive tão desapontado com os meus concidadãos como estou hoje. Este homem foi executado sem mais nem menos. Pode não concordar. Quer dizer, olha, as pessoas podem sentar lá e dizer: eu votei nas políticas de Trump de deportação em massa. Que eu apoio uma postura agressiva do ICE. Esse é o seu direito, desde que o que o ICE está fazendo seja constitucional. O problema é que muitos tribunais têm constatado que o que o ICE está fazendo é inconstitucional. Mas você nunca pode, independentemente do que você pensa sobre o ICE, dizer que é anti-americano para americanos terem uma opinião diferente. E há muitos americanos que sentem que o ICE está fazendo não é apenas inconstitucional, mas anti-americano, e eles se opõem a isso. Eles se opõem a isso, utilizando as ferramentas da desobediência civil e de manifestações pacíficas. E a ICE tem respondido com uma força excessiva e generalizada, seja espancando americanos, atirando gás lacrimogênio, pulverizando spray de pimenta, disparando dispositivos não letais ou executando americanos nas ruas de cidades americanas. A ICE agiu de uma forma que deveria causar desespero a todo americano, porque não é isso que queremos ver nas nossas ruas. Agora, as pessoas podem dizer, bem, não queremos ver manifestações, mas é claro que sim, é para isso que estamos aqui. Quer dizer, não quero ficar com raiva, mas, meu Deus, quando os americanos dizem, você não deveria ter estado lá. O que você quer dizer com não deveria ter estado lá? Quando você diz que não deveria ter estado lá, você está dizendo que não deveria ter exercido seus direitos dados por Deus, seus direitos constitucionalmente protegidos de liberdade de reunião, o direito de manifestar, o direito de protestar, o direito de se levantar e dizer não a um governo que excedeu todos os limites da normalidade e da legalidade. Esse é o seu dever e responsabilidade como americano. Outros americanos podem discordar, mas, meu Deus, sentar lá e dizer que este homem merecia ser executado na rua por um bando de bandidos do ICE mal treinados, significa que você não sabe o que é ser americano. Não faço a menor ideia. Este homem não cometeu absolutamente nenhum erro, absolutamente nada de errado. Ele simplesmente foi prestar socorro a uma mulher que foi empurrada ao chão. Ele não agrediu um oficial da agência ICE. O vídeo demonstra isso de forma inequívoca. E então um cara mascarado o borrifou no rosto. Juiz, eu não sei o que o senhor pensa sobre isso. Tenho tentado encontrar a lei constitucional sobre este assunto, mas quando se coloca uma máscara no rosto de um oficial da polícia, como é que se pode, pelo amor de Deus, dizer que ele está a dar instruções claras e articuladas? Não há como. E quando se borrifa spray de pimenta na cara de alguém e se fica parado a gritar através de uma máscara, como é que se consegue cumprir com isso? Como vocês cumprem isso? Isso tem violado, e sei que isso é um fato, porque eu fiz a pesquisa, viola todo o protocolo estabelecido pelo Departamento de Justiça, pela própria ICE, por todo o Departamento de Polícia sobre o uso da força. Você deveria desescalar, não escalar. E o ICE está em modo de escalada 100% que levou à trágica execução. Porque foi isso que foi, a execução de uma cidade americana em plena luz do dia por simplesmente exercer seu direito constitucionalmente protegido de dizer: não quero o ICE
nas minhas ruas. Cara, não poderia concordar mais com você. Isso vai te irritar ainda mais. Isso são mentiras que o governo te conta. Chris, corte o número 8. Quem vai a um protesto e leva uma arma? Quer dizer, ele não estava arranjando algum tipo de problema naquela situação? Mas, como disse a secretária Noem, ninguém que queira ser pacífico aparece num protesto com uma arma de fogo carregada, com 2 carregadores cheios. Isso não é um protesto pacífico. E não conheço nenhum manifestante pacífico que apareça com uma arma e munição em vez de um cartaz. Sinto muito que este senhor tenha morrido, mas ele levou uma arma semiautomática de 9 milímetros com 2 cartuchos para o que era para ser um protesto pacífico. Manifestantes pacíficos não têm armas de 9 milímetros. Ele não estava lá para protestar pacificamente, ele estava lá para perpetuar a violência. Quer dizer, como você sabe, ele era enfermeiro de UTI, trabalhava para a administração de veteranos e não há nenhuma evidência de que ele tenha empunhado a arma de forma alguma. Mas ter sido desarmado antes de ser... Mas ele trouxe uma arma. Sim, uma arma. Fui a um protesto, sabe? Não levei arma, levei um cartaz. Não se pode levar uma arma de fogo carregada, com vários carregadores, para qualquer tipo de protesto que se queira. É simples assim. Você não tem esse direito. Pela lei de Minnesota, você, se tiver uma licença, uma permissão para possuir e uma licença para portar e a tiver consigo oculta, pode levá-la a um protesto, pode levá-la para qualquer lugar que desejar. Perguntei a Tim Pawlenty, que foi o governador de Minnesota, quem sancionou essa legislação e ele concorda. Então, Kash Patel, mais uma vez, está errado. O jovem não praticou nenhum ato violento. Você consegue ver a maneira como o trataram? Nós vamos mostrar uma foto para vocês. Chris, por favor, coloque a foto que recebemos. Do Matt. Você vai ver... Você vai ver a imagem. Aquele sujeito simplesmente atira nele a queima-roupa, enquanto Prady está de 4. Embora ali ele esteja apoiado em apenas 3 membros, a arma já tinha sido retirada dele. A arma estava guardada num coldre na parte inferior das costas. George, não se trata apenas da lei de Minnesota. E eu respeito a lei de Minnesota. É a Constituição. A Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu de forma categórica em 2 casos. Um aqui em Nova York, o outro, acredito, na Califórnia, sabe, onde o governo tentou limitar os locais onde as pessoas podem portar armas escondidas. E embora houvesse algumas limitações acordadas, pausa em nenhum lugar, eles disseram que não se pode trazer uma arma oculta pausa para uma demonstração como esta, um protesto. Se você tivesse que solicitar uma autorização e recebesse uma autorização e isso se torna uma zona protegida. Mas aqui você tem pessoas nas ruas de seus bairros protestando contra o que eles acreditam ser uma ocupação ilegal. Não é um protesto violento. Também não é um protesto que exigiu uma autorização. De acordo com a Constituição do ZEU, este homem tinha todo o direito de portar uma arma. E Kash Patel está completamente errado, Noem está completamente errada, Bennett está completamente, toda a administração Trump está completamente errada. E, francamente, todos que se manifestam contra este homem porque ele trouxe uma arma para esta manifestação estão completamente errados. Quer dizer, meu Deus, acho que isso torna cada Minuteman na América totalmente errado, sabe? Não podem aparecer em Concord ou Lexington, pessoal, porque estão armados. Levem-nas para casa. Olhem, não estou a defender uma rebelião, mas o que estou a dizer é que os pais fundadores incluíram a segunda emenda por uma razão muito específica. E muitos americanos sentem a necessidade de portar armas para se protegerem. Não sei o que se passou na mente deste homem quando ele se armou naquele dia. O que sei é que ele era um cidadão cumpridor da lei. Ele não estava a violar nenhuma lei e tinha todo o direito de portar aquela arma e de ser executado por isso e ter essa execução justificada pela ignorância constitucional de pessoas que fizeram um juramento para defender e proteger essa Constituição é francamente uma das coisas mais ultrajantes e revoltantes que consigo imaginar. Isso é uma forma de niilismo, uma crença na ausência de valores e a crença de que a vida não tem sentido. Isso é o que tem sido manifestado pela ICE e pelos seus defensores no governo, uma amostra do qual acabamos de tocar.
Eu não poderia concordar mais. Novamente, tenho ficado cada vez mais desanimado com a saúde da minha República Constitucional. E é a minha República Constitucional. É a sua República Constitucional, pertence a cada cidadão destes Estados Unidos. É a nossa República Constitucional. Nós, o povo dos Estados Unidos, da América, ela nos pertence e só pode sobreviver se estivermos dispostos a defendê-la. Mas devemos estar dispostos a defender aquilo em que se baseia, unicamente nela se baseia. E essa é a Constituição dos Estados Unidos da América. Estou cansado de pessoas, me acusando de não ser uma pessoa antipatriótico, porque insisto que a Constituição seja seguida. O que eles não entendem é que você é inerentemente antipatriótico no momento em que permite que o governo ou qualquer um se desvie das regras do Estado de Direito estabelecido pela Constituição. Nós deixamos de funcionar como americanos naquele momento. E, infelizmente, o que eu estou a observar é um grande número de americanos, nós nos submetemos à vontade da multidão, ao capricho da multidão, e a turba age sob o comando do imperador, e é onde estamos hoje. O imperador dita, a turba obedece, e se lhes derem sangue e violência suficientes, ficarão satisfeitos. Isso é entretenimento para tanta gente. Eu votei nisto, disseram as pessoas. Você votou para que uma enfermeira da UTI, cumpridora da lei, fosse executada nas ruas de Minneapolis, Minnesota. Foi para isso que você votou, porque foi isso que você recebeu e você vai ter mais disso, a menos que finalmente nos unamos para acabar com essa bobagem. O Robert O. Reich, um liberal, um democrata, serviu como secretário do Trabalho durante a administração Obama. Ele tem Preparamos um vídeo muito convincente e aterrorizante. Tem cerca de 1 minuto e 20 segundos. Vejam isto. Trump quer invocar a lei da insurreição para punir quem o desafia. Você precisa estar ciente deste perigo iminente. Está se desenrolando muito rápido. Ele segue um plano de 4 pontos que você precisa conhecer. O primeiro passo é enviar a ACE para as chamadas cidades azuis vencidas pelos democratas. Estes agentes da ACE, mascarados e armados, estão a causar estragos nas cidades americanas e a violar o devido processo legal. Estão prendendo pessoas fora de tribunais de imigração, estão invadindo casas no meio da noite e detendo crianças e adultos, incluindo cidadãos americanos. Eles admitem o uso de perfil racial. Essas táticas agressivas estão provocando manifestações, o que me leva ao passo 2, exagerar a escala e a gravidade dos protestos. Trump descreveu Portland como uma cidade devastada pela guerra em chamas, mas o próprio chefe de polícia de Portland desmentiu isso. A cidade de Portland tem 145 milhas quadradas. Isso é um quarteirão. Mesmo os eventos que acontecem lá não atingem o nível de atenção que estão recebendo. E Trump continua a descrever Chicago como zona de guerra, mas recentemente isso é por agentes da ICE que pulverizaram gás lacrimogênio, bolas de pimenta e balas de borracha em multidões de jornalistas e manifestantes reunidos fora de um centro de detenção. Mas isso não parece importar para Trump. É tudo parte de um plano para estabelecer um pretexto para o passo 3, mobilizar tropas da Guarda Nacional. Trump está a mobilizar centenas de tropas da Guarda Nacional de estados republicanos, como o Texas, para estados democratas, como Oregon e Illinois, contra a vontade de governadores democratas. Isto continua a enfurecer um público já indignado, que é o objetivo principal. Trump quer fomentar a violência real, o que tornaria mais fácil para ele desencadear o passo final do seu plano, que é o passo 4, invocar a lei de insurreição. A lei de insurreição capacita o presidente a federalizar a Guarda Nacional e usar os militares do Zewetsu para suprimir a desordem civil, insurreição ou rebelião armada contra o governo. Olha, o que vamos dizer? Sabe, esta é uma análise passo a passo dos factos, exatamente como eles se apresentam, e sabe nada, absolutamente nada do que ele disse é infundado. Tem havido conversas sobre a lei da insurreição, ouvem-se sussurros sobre isto por todo o lado, e não são apenas sussurros, são declarações claras sobre o assunto. E quando consideramos a realidade de que este é um presidente que se divorciou publicamente do Estado de Direito, ele só confia no seu próprio senso de moralidade, nenhuma bússola legal, apenas uma bússola moral, o que é extremamente problemático. Este é também um homem sedento de poder, né? Vemos isso com o seu chamado Conselho da Paz, onde, sabe, ele cria uma organização das Nações Unidas alternativa, da qual ele é o presidente vitalício. As pessoas doam dinheiro que não vai para o tesouro do ZY, mas sim para contas offshore que só ele gere.
em total violação da cláusula de emolumentos da Constituição. Mas a Constituição também não importa, porque ele claramente não está vinculado a ela e o Congresso não está disposto a responsabilizá-lo por isso. Temos uma eleição de meio de mandato a caminho, e a minha preocupação é que o momento desta suposta insurreição vai coincidir com o período pré-eleitoral das eleições de meio de mandato, porque ele vai perder as eleições de meio de mandato, caso tivéssemos eleições livres e justas. Este homem é tão impopular quanto o dia é longo. A economia está colapsando. As suas políticas estão dilacerando este país e há um reconhecimento crescente, até mesmo entre os militares que supostamente o apoiam, de que este homem se desviou do caminho constitucional. Você sabe, e assim, ele está jogando um jogo muito perigoso. Eu nunca defenderei abertamente, ou sequer, eu nunca defenderei uma guerra civil. Essa não é a solução. Nós temos uma república constitucional. A solução é simplesmente esta: cumprir a Constituição, deixar que os freios e contrapesos atuem e ter uma população americana informada, que participe ativamente do processo eleitoral para eleger as pessoas certas para os seus cargos. É desta forma que curamos isso. Mas se ele insistir em seguir por este caminho, poderemos nos ver numa nação completamente imersa numa onda de violência, uma violência que irá dilacerar este país permanentemente. Eu não quero ver isso, mas é para lá que vamos. Quer dizer, esta é uma situação muito, muito perigosa. Você sabe, não se pode ficar em silêncio sobre isso. E não há como exagerar a gravidade do que Robert Reich disse, que estamos observando as condições para que uma guerra civil seja criada devido à má gestão de um presidente que nada sabe sobre a Constituição e, como vimos, é apoiado por pessoas igualmente ignorantes sobre o que a Constituição significa. Deixe-me mudar um pouco o foco. O dia 6 de fevereiro está se aproximando rapidamente. E é claro, a data de expiração do Tratado New START. Por que você supõe que a administração Trump não respondeu de forma alguma à oferta do presidente Putin de estender os termos do tratado por mais um ano? Voltamos ao primeiro mandato do presidente Trump. Ele tinha um sujeito, acho que Marshall Billingsley era o nome dele, ele estava a cargo do controle de armas, um esforço para a administração do Trump. Ele, sabe, a grande questão para ele, o ponto principal era que precisávamos envolver os chineses. E havia, de certa forma, uma... Sabe, a visão de mundo do Trump de que a Rússia e a China estão ligadas umbilicalmente e por isso negociam como um só. Ambos são um contra a América e precisamos ter esse tipo de relacionamento. E falhou, fracassou, não chegou a lugar nenhum. Os chineses simplesmente não estão jogando esse jogo, né? Os chineses disseram, somos um Estado soberano. Antes de sequer falarmos com os Estados Unidos, eles precisam colocar a casa em ordem em relação à Rússia. Rússia e Estados Unidos, as duas maiores potências nucleares, precisam chegar a um tratado bilateral que quantifique o que estamos enfrentando, e então a China pode entrar. Bem, e se a China se envolver, é claro, teremos que conseguir que o Reino Unido e a França também participem, e é bem mais complexo do que Trump deixou transparecer. Mas, bem, Trump também foi aconselhado por pessoas que não são defensores do controle de armas. Eles não acreditam no desarmamento, mas sim no armamento. Eles acreditam que quando dizemos que é paz através da força, essa força implica uma robusta força de dissuasão nuclear que não é igual a ninguém, mas sim superior a todos. E eles estão procurando por supremacia nuclear, que, claro, é a antítese da filosofia básica de controle de armas, onde tentamos criar, você sabe, respeito mútuo, baseado em, você sabe, reciprocidade, ou igualdade. O Trump não quer ser igual a ninguém, e assim, o Tratado New START, que estabelece limites de 1550, Trump quer mais armas nucleares, não para manter esse limite ou sequer buscar reduções adicionais. Ele quer mais. É por isso que o orçamento do Departamento de Defesa pede a criação de milhares do que eles chamam de núcleos de plutônio. Estes são o coração das armas nucleares e eles vão criá-los para a próxima geração de armas nucleares americanas. Milhares. Isso significa que não seremos limitados a 1550. Provavelmente vamos chegar a 6, 8, talvez 10 mil armas. Essa é a visão de Donald Trump.
E assim, o tratado New START é incompatível para ele e também para as pessoas que o aconselham. Os russos também vincularam condições para, sabe, a continuidade dos limites do New START. Uma dessas condições é que não haverá cúpula dourada. Se os Estados Unidos procurarem construir um escudo de defesa antimísseis, cujo propósito é ostensivamente eliminar a eficácia dos dissuasores nucleares da Rússia, a Rússia não vai ficar parada e deixar isso acontecer. E não se pode ter controle de armas no momento em que uma nação está a tentar construir um escudo de defesa antimísseis concebido para anular as suas capacidades de dissuasão. Os russos dizem, se você for com uma cúpula dourada, todas as apostas estão canceladas. Bem, Trump redobrou a aposta no orçamento de defesa em $1,5 trilhão. Contém uma grande parte. Na verdade, uma das razões pelas quais ele busca adquirir a Groenlândia é para implantar aspectos deste escudo de defesa antimísseis cúpula dourada na Groenlândia. Então, Trump não está interessado em controle de armas, ele está interessado numa corrida armamentista. Quer dizer, se as pessoas estiverem interessadas, acabei de publicar um livro sobre isso, Highway to Hell. Leiam, porque estamos literalmente numa autoestrada para o inferno. Quando escrevi aquele livro, eu esperava que pudéssemos sair da autoestrada para o inferno, continuando o New START. Isso não vai acontecer. Vamos entrar numa corrida armamentista e vou apenas dizer ao povo americano agora que vai custar-lhes trilhões de dólares e nada disso vai funcionar. Nenhum dos sistemas que nós vamos construir vai funcionar. O escudo de defesa antimísseis simplesmente não vai funcionar. Nós simplesmente vamos acabar indo à falência. As indústrias de defesa vão ganhar muito dinheiro e você sabe, nós vamos nos colocar em um risco enorme de uma guerra nuclear que pode acabar com toda a vida no planeta. Mas tudo bem, porque temos um presidente cujo senso de moralidade pessoal está acima de tudo. Incrível. Quão próximo do colapso total se encontra o exército ucraniano? Isso. Deixe-me ser bem claro. Eles perderam esta guerra e não conseguirão vencê-la. Eles jamais vencerão esta guerra. Mas o que os ucranianos demonstraram ser capazes de fazer é sacrificar o futuro genético da sua nação. Isto é, a sua força humana, num campo de batalha sem qualquer esperança de vitória. A Europa tem estado disposta a sacrificá-los, os Estados Unidos têm estado dispostos a sacrificá-los, e a liderança ucraniana de Volodymyr Zelensky tem demonstrado uma propensão para o sacrifício. E assim, enquanto a Ucrânia estiver disposta a atirar corpos para o moedor de carne continuará a funcionar. Os russos estão a fazer progressos. Eles estão a fazer, um progresso lento, mas firme, em toda a linha da frente. Estão a triturar os ucranianos, a cuspi-los e a continuar a avançar. E nada pode parar isto. Os russos disseram que prefeririam, que os ucranianos aceitem a realidade, apenas saiam do Donbas agora mesmo e salvem 100 mil vidas. Mas se os ucranianos quiserem continuar a lutar, se a Europa quiser continuar a sustentar isto, a Rússia avançará e a Rússia vencerá. Não há nada que a NATO possa fazer para parar a Rússia. Não há nada que os Estados Unidos possam fazer para parar a Rússia. Não há nada que a Ucrânia possa fazer. Mas colocar uma data nisso é difícil porque como você prevê quando uma nação falha? Porque, é exatamente isso que vai ter que acontecer. Agora, estamos vendo indicações de uma falha iminente neste exato momento. A guerra energética que Putin está travando contra a Ucrânia é devastadora para a sociedade ucraniana. Cidades inteiras ficaram sem energia, pessoas congelando, sem água, sem eletricidade. Estamos a assistir a um colapso social. Com isso vem o colapso político e isso pode ser acompanhado por um colapso militar. E então a Ucrânia está fora desta guerra. Mas o povo ucraniano mostrou-se surpreendentemente resiliente. E, como mencionei uma vez antes, o exército russo nunca denegriram a capacidade de combate dos ucranianos, sempre se referiram muito bem a eles, porque, como os russos dizem, eles são iguais a nós, são muito tenazes. Eles estão dispostos a lutar até a morte. E, eles não cedem de jeito nenhum. Então, são literalmente russos lutando contra russos. E, nós sabemos que os russos são durões e os ucranianos também. Então, não vou ficar aqui dizendo, eles vão colapsar esta semana, vão colapsar na primavera, vão colapsar no verão. O que vou dizer é que eles vão colapsar. Quando eles colapsarem, depende deles. Mas a inevitabilidade desse colapso está escrita em pedra. Me diga o que você pensa desta análise tão incomum, vinda justamente do general Patreios Chris, assalto número 3. Essencialmente, os ucranianos, mesmo sem possuírem uma marinha de guerra, conseguiram afundar mais de 35% da frota russa do Mar Negro e forçaram toda a frota a se amarrar e permanecer dentro de um porto o mais longe possível da Ucrânia, na região sudeste do Mar Negro.
A Ucrânia também realizou algumas operações incríveis em solo russo ao longo do ano, incluindo aquele em que talvez o equivalente a $1 milhão em pequenos drones ucranianos escondidos nos tetos de grandes veículos de transporte foram capazes de se posicionar perto de campos aéreos estratégicos da Rússia, milhares de quilômetros de distância e destruir ou danificar cerca de 5 a 7 bilhões de dólares em aeronaves estratégicas. Para ter certeza, nas linhas de frente, elas se endureceram em grande parte e os ganhos, por menores que sejam, geralmente foram do lado dos russos. Mas esses avanços foram glaciais, foram bastante incrementais e foram incrivelmente custosos para os russos. Quer dizer, sabe, o que posso dizer sobre isso? Todos sabemos que os ucranianos foram muito bem treinados pela CIA, pelas forças de operações especiais americanas, e eles realizaram um certo número de missões ousadas dentro da Rússia, que infligiram algum dano. Eu me lembro, no entanto, de um jogo de guerra para o qual fui convidado a participar, na época em que eu estava no Corpo de Fuzileiros Navais. Eu fui enviado para lá e foi logo após a Guerra do Golfo, então eu estava me sentindo bem arrogante por causa da minha experiência contra mísseis Scud. E eu assumi o comando da OP-4 Forças Especiais e estava realizando missões atrás das linhas. Eu estava explodindo aviões aqui, interceptando ou suprimentos aqui, e o tempo todo que eu fazia isso, o exército principal foi derrotado e perdemos a guerra. Depois as pessoas perguntavam, o que você achava que estava realizando? Eu disse, eu estava só por aí, fazendo minhas coisas. Eles disseram, sim, mas você sabe que na verdade prejudicou o seu lado. Você não ajudou o seu lado. E a razão é que, quanto mais dano eu causava, mais forte, o lado americano revidava. E é isso que falta, Petraeus. Ok, então causaste uns milhões de dólares de prejuízo aos russos. Eles destruíram a Ucrânia completamente em retaliação. Quer dizer, Petraeus não se importa com o povo ucraniano porque são eles que estão pagando o preço neste momento. São eles que estão presos no meio de tudo isso. Sabe, David Petraeus é tão ignorante quanto o dia pode ser longo. Quer dizer, eu sei que ele tinha 4 estrelas no ombro e sei que, em um certo ponto, ele foi o diretor da CIA. Mas este é um homem que, sabe, está tão desligado da realidade que nem tem graça. Se não entende que nada do que os ucranianos fazem, a Rússia, está a avançar a sua causa, que cada pequena vitória que obtém através de forças de operações especiais é respondida 10 vezes mais. E a sua avaliação da Marinha é superficial, na melhor das hipóteses. Porque eu vou dizer-lhe uma coisa. Juiz, ontem à noite a Marinha Russa e a frota do Mar Negro dispararam mísseis Zircon e Calibre que arrasaram a infraestrutura energética ucraniana. Engula essa, General Petraeus, e pode engolir isso, porque é só para isso que serve a sua análise. É como fumar maconha, te deixa chapado, te faz sentir bem, não adianta de nada. Scott, muito obrigado, meu caro amigo, muito obrigado pela sua paixão, obrigado pela sua corajosa defesa dos princípios constitucionais. Aqui está o livro a que se referiu, que tive o privilégio de ler e para o qual escrevi uma sinopse, Highway to Hell, The Armageddon Chronicles, de Scott Ritter. Vai mantê-lo acordado à noite. Obrigado, Scott. Obrigado. Tudo de bom. Valeu.